Olá! Hoje a nossa aula é sobre a Grande Fraternidade Branca. Quando eu falo de Grande Fraternidade Branca, eu falo dos mestres ascensionados e toda uma hierarquia de seres que ajudam o nosso planeta. Como que funciona então essa hierarquia? Tudo no planeta funciona nesse formato de hierarquia de evolução. Então, quando você se torna um mestre ascenso, como eles se tornaram, você já passou pela evolução natural, as reencarnações. Quando eles chegam a mestre ascenso, é como se fosse feita uma reunião e do qual eles são convocados e algumas tarefas e missões são atribuídas a estes seres. Então, todos eles já passaram, por exemplo, pelo que nós passamos. Eles reencarnaram na Terra, eles tiveram suas dores, suas crenças, eles sofreram, eles vivenciaram a vida da mesma forma que nós. E um dia, essa roda de reencarnação acabou para eles. Eles chegaram num ápice de evolução. No entanto, no planeta, não existe essa coisa de você evoluir e parar, né, de trabalhar. Na verdade, tudo é trabalho, né? Não existe assim aquele paraíso onde você fica lá, né, só curtindo a vida e não faz mais nada. Então, os mestres ascensos, eles foram escolhidos, né? E hierarquicamente eles compõem uma ordem. E nessa ordem cada um é responsável por um raio. Cada raio tem uma cor diferente. E cada um deles vai estimular, através desse raio, atributos diferentes nos seres humanos. Esses atributos, dos quais eles vão estimular e instigar nós humanos aqui na Terra e nos ajudar a evoluir através de desenvolver estas qualidades desses atributos, tem a ver com eles, com a própria missão deles. Cada um deles vem de uma religião diferente. Então, não que a Grande Fraternidade Branca seja uma religião. Não é. E eu vou explicar isso numa próxima aula para que vocês possam entender claramente o que isso significa. No entanto, eles trazem uma experiência muito forte das últimas encarnações deles. E com isso, eles trazem uma lição para nós. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a Mestra Rovena, do Raio Rosa, ela traz toda o entendimento dela do cristianismo, que são coisas que é como se eles pegassem tudo aquilo que é bom de cada religião, tudo aquilo que é importante de cada religião e trouxessem uma bagagem com eles, né, de coisas positivas, de coisas que a gente pode usar para se desenvolver e ser cada vez melhor como ser humano. Não é aquele dogma da religião, não é aquela parte negativa da religião, mas é uma experiência única que cada mestre traz. Então, cada um deles vai trazer uma influência de uma religião, né? Mas o que é o propósito aqui? O propósito aqui não é a religião, é estimular o ser humano a aceitar e compreender que todas essas doutrinas religiosas trouxeram conhecimentos importantes, fizeram parte dessa evolução. No entanto, a gente vai pegar cada virtude de cada raio e usar para a nossa vida como um desenvolvimento de ascensão muito maior. Então, é incrível, porque não existe uma religião para a Grande Fraternidade Branca, né? Somos todos um nesta evolução, em busca dessa evolução. E vamos somente utilizar essas coisas que aprendemos em várias e várias existências, respeitando cada uma delas nas suas particularidades positivas e trazer isso como um conhecimento amplo para a humanidade de aprendizado. Que é o que traz, por exemplo, o segundo raio do Mestre Lanto, que é o raio do budismo, né, que vem do budismo, que esse mestre nas suas últimas vidas, trabalhou nessa religião. Então, foi trazendo todo o seu conhecimento e a sua sabedoria para que a gente pudesse ser estimulado por isso. Então, cada raio vai ter a ver com alguma coisa desta religião. Por exemplo, o raio 1 traz a fé,
O raio 2, a sabedoria. O raio 3. Enfim, cada um vai trazer uma virtude, uma qualidade que vai ter a ver com aquela evolução especial de cada ser ascensionado. Todos nós um dia vamos chegar a um caminho de ascensão. Isso é algo inevitável. Estamos todos aqui para esse caminho, para acontecer esse caminho de evolução na nossa vida e a gente chegar a ser um ascensionado. Então, eles compreendem as nossas dores, eles não nos julgam, eles ajudam a gente nesse caminho da senda, no caminho da iluminação, no caminho de conseguir chegar até esse ponto do qual eles também já passaram. Então, cada raio vai trazer pra gente uma força, algo que a gente precisa para conseguir conquistar este caminho. Então, nós temos o primeiro raio, que é o raio do Mestre Moriá, o raio azul. Nós temos o segundo raio, que é o raio do Mestre Lanto, o raio amarelo, dourado. Temos o terceiro raio, que é o raio da Mestra Rovena, que é o raio do amor. Temos o quarto raio, que é o raio do Mestre Serapis Bey, que é o raio branco. Temos o quinto raio, que é o raio do Mestre Hilarion, que é o raio verde. Temos o sexto raio da Mestra Nada, que é o raio do rubi dourado. E temos o sétimo e último raio, que é o raio da chama violeta, da cor violeta de Saint Germain. Então você compreendeu que as religiões se estabeleceram na Terra e os mestres ascensos usaram isso para a evolução planetária. E que cada cultura, por ser diferente, acabou trazendo uma experiência e uma religião diferente. E todos esses ensinamentos, a gente de alguma forma está tirando proveito deles. Em relação aos raios, é importante você compreender que cada uma daquelas cores tem a ver com as cores do nosso chakra. Tem a ver com... Tudo tem uma razão. Tudo está ligado se você parar para entender este processo. E outra coisa interessante de você compreender é que todos nós nascemos sobre uma influência desses raios. Então, eu quero dar o exemplo da minha vida para vocês, o exemplo da minha história, para que vocês compreendam como que funciona esse processo. Todos nós aqui na Terra, quando nascemos, nós já estabelecemos esse projeto com a Grande Fraternidade Branca. Alguns de nós vão estar despertos, vão se lembrar inconscientemente desse acordo, né, desse trato, outros não, outros vão simplesmente esquecer. Alguns também, até pelo próprio desenvolvimento espiritual, pela capacidade de consciência mais ampliada, vão ter acesso a esses seres antes de reencarnar, e outros não. Tudo vai depender de um processo individual, de um histórico de cada espírito. Quero dar a minha experiência, quero contar para vocês como foi que essa minha conexão com a Grande Fraternidade começou, para que vocês possam entender a questão dos raios. Certa vez, quando eu era muito jovem, numa vidência, alguém me disse que eu tinha nascido sob a influência do raio branco e do raio rosa. No caso do raio branco, as pessoas que vêm sob a influência do raio branco, elas estão no raio do Serapis Bey, é o raio da purificação. Cada um desses raios que eu falei para vocês, eles também têm um arcanjo que trabalha junto com o mestre ascensionado. No caso do Serapis Bey, é o arcanjo Gabriel, do raio branco, o raio da purificação. Então, quando eu descobri isso, foi muito interessante, né? Mas até então eu não tinha muito conhecimento espiritual. No entanto, depois eu fui compreender. As pessoas que nascem sob a influência desse raio, elas estão se purificando. É como se, de alguma forma, em algum espaço-tempo aí eu tivesse feito um acordo, né? Bom, nessa vida eu vou reencarnar e quero purificar tudo aquilo que eu preciso. Então, as pessoas que se disponibilizam nessa purificação, nem sempre isso é fácil, né? Porque se purificar é difícil, vai vir tudo aquilo que precisa limpar, vai vir
coisas muito complicadas para esse ser, né? Então ele vai ter esse amparo, ele vai ter esse apoio desse raio, né? O raio da purificação. Mas também vai ter a proteção desses seres. Então quanto mais consciência eu tenho desse processo de escolha minha, mais amparo deles eu vou ter. Então eu nasci sobre essa influência, sobre essa proteção do Arcanjo Gabriel, sobre esse acordo de purificação. Então eu teria que, em tese, eu teria que adquirir os atributos deste raio nessa encarnação. Eu também tenho a influência do raio rosa. O que isso significa? Significa que também tenho que ter atributos desenvolvidos desse raio. O raio rosa é o raio do amor, da paciência, da beleza, né? E no decorrer da minha vida eu me vi muito semelhante a esse raio, as minhas atitudes, a minha forma de pensar, a minha forma de sentir, a minha busca espiritual. E até mesmo as coisas que eu admirava, por exemplo, como arte, né, como natureza, enfim, tudo ligado muito ao raio rosa. E também porque eu vim nessa vida desenvolver essa questão do amor incondicional, sabe? Me aprimorar mais, compreender mais isso, que talvez em outras vidas eu não consegui fazer isso. Então, quando você vem sobre a influência dos raios, você vem com uma espécie de missão e de tarefa que está dentro daquele raio, mas você também vem com a proteção daqueles seres daquele raio. Você compreende o que eu digo? E o que eu observei também ao longo da minha vida é que os raios mudam conforme o avanço espiritual de cada um de nós. Num determinado momento, eu comecei a perceber que eu estava muito dentro do raio verde, o quinto raio, o raio da cura, das pessoas que trabalham com cura, das pessoas que estão trabalhando com a verdade, com a verdade absoluta, né? Que é a unidade. Então eu percebi que depois de um certo tempo dessa purificação do raio branco, talvez de reconhecer o amor incondicional, ou talvez ter aprendido a exercitar mais o raio rosa, eu percebi que abriu-se uma possibilidade para eu atuar no raio verde. Né? Isso também fazia parte de uma missão minha. E também, né, eu sinto muito que eu estou muito integrada assim, com as qualidades e os atributos do raio azul, né? Que é o raio de quem tem fé, de quem tem coragem, de quem é capaz de fazer trabalhos às vezes muito fortes e ter uma grande proteção, não ter medo de nada, assim. Então, hoje em dia também percebo o quanto eu estou atuando no raio azul. Então, esses exemplos que eu estou dando para vocês é para que vocês compreendam os raios. Fica mais fácil assim quando a gente dá um exemplo, né? Com a questão de eu ter canalizado o refinamento divino, essa proposta do curso do refinamento divino, ela veio com toda a sabedoria do raio dourado do Mestre Lanto. Então acredito que numa determinada fase da minha vida, essa possibilidade se abriu, assim como toda a sabedoria desse raio. Então vocês podem perceber como a gente tem uma espécie de evolução dentro dos raios também, né? E a gente vai perceber que as pessoas vão recebendo atributos de um raio, quando elas estão prontas, elas vão recebendo de outro, e assim vai. O que é a evolução absoluta? O que seria o suprassumo de tudo isso? É quando a gente conseguir ter todas as virtudes, todos os atributos de todos os raios. E essa seria, então, o ápice dessa iluminação, né? Até um certo estágio, né? Porque a gente sabe que tem mundos muito elevados, muito mais elevados do que a gente possa supor, né? A Mestra Rowena, ela vem de Vênus, né? De um planeta muito evoluído. Então, essa mestra que me acompanha na Chama Rosa, ela vem desse planeta que, por puro amor, por pura benevolência, sabe assim, por puro amor incondicional, ajuda a Terra, ajuda a gente nessa evolução, esses seres mais evoluídos do planeta Vênus. E eu gosto muito de estabelecer essa conexão com ela, né? Então, por isso que a gente vai trabalhar muito o raio rosa da Mestra Rowena e, consequentemente, a gente vai estar trazendo um pouco do planeta Vênus para nós, né? Porque tudo que ela propõe, tudo que eu proponho para vocês no portal,
6 é justamente esses atributos da novena. Então, meus amados, eu espero que cada um de vocês, a partir de agora, possa compreender melhor qual raio que vocês estão, né? E quais as missões, tarefas que vocês vêm para cumprir aqui na Terra. E poder, de acordo com tudo que eu expliquei aqui, se situar nisso. No curso do Refinamento Divino Avançado, eu gostaria de explicar assim tudo, eu vou explicar tudo. Eu vou ter um curso específico sobre cada um dos raios, cada um dos mestres, explicando detalhadamente sobre a Grande Fraternidade Branca, porque é um assunto muito, muito complexo. É um assunto profundo, mas eu vou deixar isso para o avançado, porque eu acho que vocês vão ter mais oportunidade de compreender esse todo e de exercitar tudo que ensina, que é muito, precisa de muita dedicação, mas eu acho que tudo é um passo a passo, né? É um caminho. E aqui eu vou mostrar para vocês algumas coisas que são essenciais de vocês saberem sobre eles. Então, os vídeos que eu vou trabalhar aqui vão ser os vídeos de iniciação sobre a Grande Fraternidade Branca, mas é lá no Refinamento Divino Avançado, né, que aí no curso avançado que vocês vão saber mais profundamente e até vão poder identificar e saber quais os trabalhos que vocês podem fazer com esses seres. Um beijo e até a próxima aula.